tarde para todos. Meu nome é Wilson Wagner Cardoso Barbosa e esse é o canal da Física da Consciência. São ponderações sobre a física, porque eu não sou físico, né? Então o máximo que eu posso fazer são ponderações sobre a física da consciência. E eu vou dar prosseguimento ao vídeo da semana passada, onde eu falei sobre o bastão, que eu chamo de bastão de campos unificados, ok? Bom, meus dois bastões que eu utilizo normalmente. Como é que eu faço esses bastões? Já mostrei, né? Ele tem um garrote, né? Um negócio de... Isso aqui é borracha, é emborrachado, né? Ele estica. E dentro do bastão eu tenho, então, um tubo de cano nano recoberto. Essa aqui é uma das medidas que eu tenho. E eu tenho essa outra medida aqui. Tá? Bom, aqui são um pouquinho do meu arsenal. Este outro aqui, que eu tenho que fazer daí, ele tem dois, ó. Tem um dentro do outro. Então, um dentro do outro, mais o outro que vai no centro aqui, ele vai aumentar a potência dele. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Como que eu faço para entrar dentro do campo unificado? Eu não estou falando do bastão de cura, estou falando do campo unificado, ok? Bom, em primeiro lugar, tem que ter uma coisa chamada consciência. E eu vou colocar consciência associada à intuição. Consciência associada ao chakra cardíaco. Por que isso? Porque o campo unificado não é uma coisa que a gente possa pegar um aparelho qualquer e fazer uma medição. Pelo menos eu não conheço nenhum aparelho que faça essa medição de campos unificados. Então, por exemplo, quando um médium recebe uma entidade ou recebe um guru, ou seja lá o nome que queiram dar para isso, ele está conectado ao campo unificado. Quando uma pessoa recebe uma intuição, que é uma coisa que vem, que a gente não sabe de onde é que vem a intuição, ou sexto sentido, esse sexto sentido, essa intuição, ela está onde? A gente não consegue pegar a intuição. Não, me dá um pouquinho de intuição em que eu quero ver como é que é. Não, a gente sente, a gente sabe. A intuição é uma coisa que está nos dizendo que alguma coisa vai acontecer. Tá? E a consciência? Bom, então a intuição está no cardíaco. Aqui nós temos o timo, que é uma glândula, e que se não estiver atrofiada, se não estiver presa por miasmas, né? Porque os miasmas eles vão travando a energia do cardíaco. Tá? Então, o que são os miasmas? São as dores, são as recordações, são os ódios, os rancores, são aquelas coisas que nós deixamos de fazer por nós mesmos. São os miasmas. Perdão, principalmente, né? Se nós não nos perdoamos, ou somos carregados de ressentimentos, de ódios, de rancores, essas coisas elas começam a travar o chakra cardíaco, que é o chakra responsável por alimentar. O chakra ele tem um formato de vórtice, ok? E ele tem anéis de sustentação. E nesses anéis é onde ficam esses registros. Bom, o que acontece? Se não fizer nada para limpar esses chakras, eles vão cada vez ficar pior, o chakra cardíaco ou outros, e vão ficar tipo assim, que nem um carro andando sem óleo, porque não vai andar, né? Não vai receber energia. Bom, então voltando ao campo unificado. Então, a questão do campo unificado. Uma das primeiras experiências que eu tive com o campo unificado, enxergando essa energia, enxergando, na verdade, a quinta dimensão, eu acredito, foi quando eu tomei as minhas primeiras doses, né? Na verdade, na primeira dose já, tomei 15 ml de CO2, isso foi em 2019. Mais ou menos por essa época, agora um pouquinho mais tarde, quando eu comecei a tomar o plasma líquido. Bom, eu vi, como eu comentei no outro vídeo, bastonetes girando. Tá? Bom,
Teve uma outra coisa bastante importante que aconteceu sequencialmente, foi uma coisa bem rápida. Eu não tinha ainda os bastões, tá? Eu não estava usando bastão, mas isso foi um contato com o campo unificado, devido ao GANS. Então eu associo ao bastão, mas numa etapa anterior. Eu estava fazendo um trabalho, como ainda continuo fazendo hoje, um trabalho a nível psíquico, né? Um interno meu, de autoobservação e várias coisas que são partes internas. E eu recebi o acesso ao campo unificado da galáxia. É um portal da galáxia, até eu coloquei uma vez esse portal, mostrei o portal aqui no canal, depois eu retirei o vídeo, tá? Ele vai voltar numa outra condição, e assim que eu tiver isso definido direitinho como é que eu vou fazer, na verdade já está definido, eu tenho que fazer o vídeo, né, para disponibilizar, eu volto a falar sobre isso. E também a questão do toroide humano, o equilíbrio, porque o ser humano ele é dividido na cintura, a parte inferior e a parte superior, tá? Então nós temos, a maior parte da humanidade não está equilibrada nisso. E me foi mostrado algumas posições e alguns movimentos que estavam relacionados, que também está relacionado com esse portal galáctico, aonde eu trabalho o equilíbrio do toroide humano, tá? Isso vem depois. Vou colocar isso à disposição também, depois eu vou dizer como, tá? E para quem. Bom, seguindo. Quando eu comecei a manipular o bastão, eu não fiz isso, que poderia ser a caneta da saúde, mas eu não tinha caneta, como eu não tenho ainda hoje, eu uso só o bastão mesmo, tá? Tem depoimento de uma pessoa que se curou usando o bastão, e ela tinha uma terapeuta que tinha nódulos nos seios, nos dois seios, e doíam, né? E ambos doíam, só que um estava maior que o outro, e ela se curou com um bastão que naquela época era um parecido com esse aqui. Ela era um pouquinho maior, mas era parecido com esse aqui. E ela se curou, intuitivamente fez os movimentos, né, antes mesmo de assistir o vídeo, e parou de sentir dor e os nódulos sumiram. Então, funciona ou não funciona? Funciona, né, para cura. Mas, até então, naquele momento eu não estava usando para isso. Então, o bastão, esse bastão aqui, ele tem o quê? Ele não é como esse aqui, né? Já expliquei no vídeo anterior, ele não tem GANS, né? Esse aqui, perdão, ele é aberto, então ele não tem GANS aqui dentro, mas ele tem, desculpa, a energia, que é a energia do plasma. Então, quando nós estamos fazendo o nanorevestimento do cobre, tá? Que poderia ser isso aqui, por exemplo, isso aqui é um cobre nanorrevestido, esse aqui é um cobre de 4 milímetros. O Douglas fala que ele curou, a cura que ele teve foi fazendo isso aqui assim. Estava com uma dor de dente muito, muito forte, ele pegou, fez um nanorrevestimento, não sei se foi no fogo, onde é que foi, e fez os movimentos lá e a dor sumiu. Bom, ele está atuando dentro do campo unificado, ele tá atuando, né? Nós temos, por exemplo, o que faz com que normalmente as pessoas consigam interagir com o campo unificado sem saber que elas estão interagindo com o campo unificado. São os aminoácidos. Os aminoácidos é que nos dão a condição, quando nós não temos essa condição de forma consciente, de interagir com o campo unificado, ou seja, interagir com o GANS. Para isso é que serve o aminoácido, tá? Principalmente. Até onde eu sei, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns GANS aqui comigo, GANS que eu utilizo normalmente no meu dia a dia. Por exemplo, esse aqui é um GANS de CO2 com magnésio. Tá? Então, esse é o GANS que eu estou usando para colocar na minha coluna e para colocar também nos meus joelhos, e também estou fazendo algumas experiências diretamente, digamos assim, tomando e tal, né? Não vou entrar no mérito da questão agora. Outra coisa que eu estou usando também, que tem a ver, eu entendo que tem a ver com o campo unificado, embora não esteja muito explícito, é o grafeno. Eu já mostrei anteriormente, esse aqui é um grafeno que eu fabriquei. Isso. Bom, então, do que depende a minha interação com o campo unificado? A minha interação com o campo unificado depende da minha consciência e da minha intuição. Por quê? Porque a consciência, que está aqui no terceiro olho, ela tem uma conexão divina. Nós somos abastecidos com a energia divina, né?
Mas só que energia divina é uma coisa, digamos assim, abstrata, né? Porque não tem como eu pegar e mostrar que é uma energia divina, não tem isso, né? Não existe como, digamos assim, que eu tivesse uma máquina que filmasse um espectro fantasma, eu poderia mostrar alguma coisa se materializando ou comprovando cientificamente. Pelo menos eu não tenho os meios, e eu acredito que a ciência, pelo pouco que eu vi assim, sobre esse assunto, mas acredito que a ciência já tem isso. Tá? Não vou falar sobre isso agora porque realmente eu não tenho como falar ou sobre o que falar. Também não tenho essa pesquisa pronta. Tá? Também não tive tempo também para fazer isso. Então, a forma pela qual nós acessamos os campos unificados vai depender do quê? Vai depender da nossa sensibilidade. Então, por exemplo, como eu falei no vídeo passado, eu consigo emitir uma onda de cura para uma pessoa em qualquer parte do planeta. Embora isso possa parecer um tanto quanto quase que impossível, se nós pensarmos, né, levarmos em consideração que a matéria é energia e tudo está dentro do campo, então todos nós estamos interagindo. Então, se eu emito uma frequência e eu tenho uma sintonia com aquela pessoa do outro lado do planeta, que ela está vibrando numa mesma frequência, eu consigo enviar uma cura para ela. O Reiki tradicional já faz isso, tá, ok? O nível 2, a gente consegue enviar uma cura para a pessoa, que é através do símbolo do Honshaze Shonei. Porém, se eu acesso o campo unificado, e eu acesso o meu campo unificado, e consigo projetar esse campo para qualquer lugar, que para mim é uma realidade, através do portal do coração, através da minha consciência, ou através do bastão, né? Porque eu tenho questionado algumas pessoas de como elas sentem, né? Algumas pessoas que compraram o bastão, como é que tu sente o bastão? Ela diz, não sei, eu pego o bastão e converso com ele, que eu falo que a gente pode pedir alguma coisa para o bastão, né? Uma resposta, por exemplo. E a pessoa recebe a resposta. Tem um depoimento que fala sobre isso, de uma pessoa de São Paulo, que ela queria muito uma resposta, e daí ela manipulando o bastão e tal, fez a pergunta, no dia seguinte ela tinha a resposta. Claro que tem a ver com a intuição, tem a ver com, com esse sentido, sei lá, mas acelera bastante essa consciência. Então eu digo que o bastão, ele nos dá respostas, muitas vezes, para coisas que nós não teríamos racionalmente falando como saber. Mas o bastão está ali, ou seja, a energia, não o bastão em si, mas a energia do plasma, a energia que existe, que é uma energia elétrica, ela existe e nos coloca em interação com esses campos, que são os campos que estão ocultos para os nossos olhos, né? Normalmente eles estão ali, e nós podemos enxergar, talvez não visualmente, mas sentir esses campos e atuar nestes campos, e junto com eles e através deles, tá bom? Então, essa é a fórmula. Né? Uma outra maneira de se usar os bastões, que eu acredito que por exemplo, no meu caso, que não utilizo mais, não estou mais lacrando, né, que é um plástico, aqui é uma mangueirinha de plástico, como eu não lacro mais eles, e embora eu esteja pegando aqui ele na mão, por exemplo, né, o certo é a gente não deixar resíduos no bastão, tá? Então, teria que estar usando uma luva, mas nesse momento não é o caso, tá bom? Então, por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre energia. Tá? Isso aqui que está aqui bem no fundo, quase não dá para ver, é um CO2. É uma rapinha ali, uma poeira, pode dizer assim, uma poeira de CO2. Eu uso CO2 assim já tem muito tempo. Eu tenho 3 vidros iguais a esse aqui que eu vou fazendo rodízio com eles, tá? Que eu uso bastante, eu uso para alguma coisa, uso nas plantas, enfim, quando eu preciso fazer alguma experiência, eu uso o CO2. Aqui eu tenho um reator que eu montei hoje, tá? Que é um reator que ele já é uma reutilização, eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Essas placas aqui, que são as placas de zinco, elas estão meio... já não estão limpas totalmente. Então aqui eu vou ver se eu consigo tirar mais alguma coisa dele. Eu já tirei alguma coisa, já fiz 2 colheitas. Vamos ver, eu botei mais uma bobina aqui para inteirar de energia, né? Está ligado direto aqui. Tem um fiozinho aqui que liga direto, não tem LED, então esse é um ZNO. Tá? Aqui eu tenho o copo da vida 1, né, que eu tenho mais uma jarra igual essa aqui, ela cheia. Então hoje eu vou completar essa jarra, amanhã quando eu for
que eu precisar, que eu tomo o copo da vida todos os dias, eu vou usar da outra jarra, tá? Fica 24 horas, tá bem? E eu estou me preparando para usar, para fazer o protocolo dos olhos, que eu ainda não fiz e fui empurrando com a barriga e acabei não fazendo, mas agora eu vou fazer. Então eu já tenho um outro ZNO, esse aqui é um ZNO, é uma das colheitas que eu fiz de ZNO, mas eu tenho um outro, que está lá na minha cozinha, que eu comecei a lavar hoje. Então eu preciso, na verdade, para fazer essa fórmula ou esse protocolo dos olhos, né, para recuperar a visão, embora eu já esteja trabalhando isso, né, mas eu vou fazer o protocolo, eu vou precisar do CH3, que está aqui, já está lavado, e também do Cuo, que está aqui, tá? E depois tem os percentuais que a gente encontra dentro dos protocolos da fundação. Então é isso. E acredito assim que a grande questão, aquilo que realmente fica de mais profundo dentro de todos esses quesitos que nós vamos encontrar para podermos unificar, para podermos adentrar dentro dos campos unificados, tá? Que eu particularmente faço isso através da ponta dos meus dedos. Eu sinto a energia, né? Quando eu toco aqui no bastão, eu sinto a energia fluindo, eu sinto ele me recarregando praticamente, né? Então isso faz parte já, é um protocolo que eu tenho, todos os dias eu faço uma recarga de plasma, né, para o meu organismo, além das curas que eu faço, além do trabalho interior que eu tenho sobre mim. Então, o que eu vejo assim, que eu quero comentar para finalizar esse vídeo, é o embotelhamento em que a humanidade se encontra. Quando eu falo embotelhamento, quer dizer, engarrafado, né? Nós, seres humanos, de uma forma generalizada, nos encontramos engarrafados dentro do ego. E esse ego, ele não quer saber dessa cura, esse ego, ele não tem interesse nenhum nisso, né? Ele quer nos manter prisioneiros, ele quer nos manter adormecidos. E quando uma pessoa está adormecida, e eu já tive a oportunidade de passar essa informação para algumas pessoas simplesmente elas não sentem nada. Não sentem, né? Eu acho incrível isso, mas são pessoas que, né, que eu vou dizer, que não estão conectadas ao seu Deus interior, né? Porque eu não falo de Deus ou do Criador como uma coisa, digamos assim, como uma igreja, né? Porque eu não acredito nisso, né? Eu acredito que todos nós temos o Deus dentro de nós. Então hoje, como um cientista, pesquisador e também terapeuta, eu acredito muito, sempre acreditei, desde os meus 15 anos, que Deus era energia, né? E depois de longos e longos anos, né, quase 50 anos aí, eu acabei encontrando aquilo que eu acreditava, mesmo sem saber, que era tudo energia. Mas tudo é energia, né? Então é isso. Então se você quiser usar o bastão, quiser fazer um fio de cobre nano, isso pode ser feito no fogo também, ou na soda, que para mim é muito mais fácil, você vai encontrar aqui plasma, né, que é uma coisa fantástica e que pode te ajudar a te curar. É para ser usado pontualmente, em princípio, né, não é para ser usado o tempo todo, né, eu até falo que a gente não deve usar como uma joia, né, tipo assim, pendurada no pescoço, esse tipo de coisa assim. Então, porque aqui nós temos campos de energia, tá? E para quem for fazer e tiver em casa seu CO2 ou seu ZNO, pode pegar pode transformar em pó, pode fazer numa pasta, né, colocar dentro de um tubo, alguma coisa assim, tá? Se puder fazer, a fundação ela não fala sobre isso, mas eu aprendi a fazer, porque eu tinha os canos de cobre em casa, então eu acabei nano-revestindo os canos, e com a aplicação, então, né, desta varinha, né, de cobre aqui dentro, né, que ele ficou assim, né, uma ponta fechada, virada, né, que eu dei uma voltinha a mais, e a outra ponta aberta. Isso aqui por si só se encarrega de fazer com que a energia flua, né, então da base para a ponta, tá? Isso para mim é uma coisa muito, digamos assim, muito normal, uma coisa assim que para mim é usual, é do meu dia a dia. Eu mexo com isso todos os dias, né? Dificilmente eu não mexo em alguma coisa que tenha a ver com plasma ou com energia. Claro, acontece, mas normalmente não. Normalmente eu mexo, né? Nem que seja nas minhas práticas.
Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, tá? O meu telefone, o número de telefone do chip não está funcionando, meu celular está funcionando só o WhatsApp e o Telegram, então vocês podem fazer contato pelo WhatsApp, pelo Telegram, se quiserem saber, se tiver alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode perguntar, ok? E hoje eu tive a grata felicidade de ver um vídeo do Douglas, onde ele mostra, então, lá que a fundação, uma pessoa lá que era um cabeleireiro, ele mora na Grã-Bretanha, né? E ele conseguiu fazer uma bateria lá, um negócio fantástico, muito bom mesmo. Tá lá no canal do Douglas, lá, Douglas Ormenese, né? Tem um canal novo lá. Vocês podem ir lá dar uma curtida também. Vou deixar o link dele aqui embaixo lá do vídeo que ele postou, tá bem? E fiquem todos bem, tenham uma boa semana. Forte abraço para todos. Valeu. Tchau, tchau.